Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de PHP. E nesta aula nós vamos fazer um programa que irá imprimir a tabuada solicitada pelo usuário na tela. Então, para que nós possamos imprimir a tabuada, nós temos que saber qual é a tabuada que o nosso usuário deseja. Para isso, nós temos que criar um form e, através do PHP, ler esse formulário e extrair do campo que nós definimos qual é a tabuada que o nosso usuário deseja. Aqui nós temos o boilerplate do nosso documento. Vamos rolar a página a fim de ficar somente com o nosso código. A primeira coisa que nós vamos fazer é definir o nosso formulário. Então, eu vou digitar o atalho, form P. Feito isso, já foi definido o nosso formulário, o método post. Agora, vamos definir o nome do campo. Vamos chamar o mesmo de ed tabuada. Feito isso, vamos remover essa linha. Agora, o que nós temos que fazer é verificar com o PHP se o formulário está sendo enviado. Para isso, nós utilizamos a função c e set. Abrimos e fechamos parênteses, cifrão underline post e vamos verificar se no array post existe a chave de nome ed tabuada. Caso essa chave exista, vamos adicionar a mesma a uma variável. Vamos declarar uma variável aqui fora de nome tab e a essa vamos atribuir o valor 0. E em seguida, vamos adicionar à nossa variável tab o valor que está vinculado à chave ed tabuada. Então, cifrão underline post, abrimos e fechamos colchete, abrimos e fechamos aspas, ed tabuada, ponto e vírgula para finalizar a instrução. Ou seja, nós estamos dizendo que se a chave ed tabuada estiver contida dentro do array post, então esse bloco deve ser executado. E dentro desse bloco, o que nós estamos fazendo é atribuindo o valor que está vinculado à chave ed tabuada para a nossa variável de nome tab. A primeira coisa que nós vamos fazer é verificar se o valor que está sendo enviado pelo campo ed tabuada é um número. Vamos utilizar a instrução if e vamos invocar a função isNumeric. E qual é a variável que nós queremos verificar se é o número? A variável tab. Caso o valor contido em tab seja o número, abrimos e fechamos chaves. Ao invés de nós verificarmos se essa condição é verdadeira, vamos colocar uma exclamação à frente para nós negarmos. Ou seja, se o valor contido na nossa variável tab não for o número, então execute o que estiver nesse bloco de instrução aqui. E o que nós vamos dizer aqui é echo, o valor informado não é um número. Ponto para finalizar a frase, ponto e vírgula para finalizar a instrução. Vamos colocar aqui à frente uma tag BR e atrás vamos colocar uma tag BR também. Ou seja, vamos quebrar a linha no início e no final. Caso o valor contido na nossa variável tab não seja um número, execute esse bloco de instrução aqui. Se não, vamos definir o próximo bloco de instrução e agora nós temos que imprimir a tabuada propriamente dita. Então, para nós imprimirmos a tabuada, vamos utilizar a instrução for, vamos declarar uma nova variável de nome num e a esta vamos inicializar com o valor 0. Vamos dizer que esse laço deve ser executado enquanto num for menor ou então igual a 10. E a cada ciclo nós queremos incrementar uma unidade à nossa variável num. Feito isso, abrimos e fechamos chaves e agora nós já podemos imprimir a tabuada. Então, echo, vamos colocar a nossa variável num, vamos concatenar esse valor com o sinal de vezes, ou seja, multiplicando. Vamos concatenar esse valor com o valor que nós temos na nossa variável tab. Concatenamos agora com o sinal de igual e, por fim, concatenamos com a multiplicação entre num por tab. Ou seja, é através dessa função que a gente obtém o cálculo da tabuada. Vamos arrumar o nosso código. Então, o que nós estamos fazendo aqui é o seguinte. Vamos colocar barra barra. O nosso objetivo é imprimir a tabuada dessa forma. 0 vezes a tabuada que o nosso usuário pediu é igual à multiplicação de num por tab. Ou seja, num vezes tab. Então, vamos supor que nós tenhamos que imprimir a tabuada de 5. Então, a primeira linha que vai ser impresso é 0 vezes 5 é igual a 0 vezes 5. No caso, o valor da multiplicação de 0 vezes 5 vai ser igual a 0. Em seguida, ou seja, no próximo laço, nós vamos multiplicar 1 vezes 5, que no caso vai ser igual a 1 vezes 5, que vai ser igual a 5. Vamos colocar essa descrição fora do laço de repetição. Então, vamos lá. Vamos definir a variável propriamente dita. Então, é num. Num vezes tab é igual ao valor dessa multiplicação aqui. Então, o valor da tabuada que foi pedido é igual a 5, logo nós temos que esse valor será multiplicado pela variável num, que no caso é a variável que nós estamos utilizando para iterar. Logo, nós temos que no primeiro laço a variável num vai ser igual a 0, no segundo laço a variável num vai ser igual a 1, no segundo laço a variável num vai ser igual a 2, e assim sucessivamente. Então, 0 vezes 5 vai ser igual à multiplicação de 0 vezes 5, que vai ser igual a 0. Quando a variável num for igual a 1, nós vamos obter esse resultado. 1 vezes 5 é igual à multiplicação de 1 por 5, que vai ser igual a 5. No caso aqui, vamos tirar essa multiplicação para que nós possamos ver o que será impresso para o nosso usuário. O nosso objetivo é mandar a tabuada para o nosso usuário com essa formatação.
ou seja, a multiplicação da variável num pela tabuada que o nosso usuário solicitou é igual ao valor da multiplicação. Em seguida, nós temos que o valor de num será multiplicado pelo valor da tabuada que o nosso usuário pediu, será igual a 5, e assim sucessivamente. Vamos adicionar 2 espaços aqui no sinal de x, e aqui vamos adicionar 2 espaços também. Feito isso, vamos executar a nossa aplicação. Então, aqui nós temos que digitar qual é a tabuada que nós desejamos. Vamos colocar a tabuada de 5, pressionamos o botão enviar, e olha só, nós temos que foi impressa a tabuada, porém foi impresso tudo na mesma linha. Vamos voltar no nosso código e vamos colocar uma quebra de linha aqui no final. Então vamos concatenar com a tag BR. Abrimos e fechamos aspas. Então vamos concatenar com a tag BR. Feito isso, mandamos executar novamente. Vamos colocar aqui o número 5, pressionamos enviar. E olha só, nós tivemos que foi impressa a tabuada para a gente. Então 0 vezes 5 é igual a 0, 1 vezes 5 é igual a 5, 2 vezes 5 é igual a 10 e 10 vezes 5 é igual a 50. Ou seja, nós temos que a nossa tabuada foi impressa corretamente. Vamos colocar a tabuada de 7. Pressionamos Enter e olha só, foi impresso para a gente que 0 vezes 7 é igual a 0, 1 vezes 7 é igual a 7, 2 vezes 7 é igual a 14 e 10 vezes 7 é igual a 70. Se nós colocarmos, por exemplo, a tabuada de 29 e pressionamos Enter, nós temos que 0 vezes 29 é 0, 1 vezes 29 é 29, 2 vezes 29 é igual a 58 e 10 vezes 29 é igual a 290. Ou seja, nós temos que nós estamos pedindo para o nosso usuário qual é a tabuada que ele deseja, e em seguida nós estamos utilizando o laço de repetição for para escrever a tabuada na tela. Então nós imprimimos toda a tabuada utilizando um laço de repetição for. Ou seja, a estrutura de repetição que nos permite definir no cabeçalho todos os parâmetros para a execução do nosso laço de repetição. Então, para nós imprimirmos a tabuada, nós dissemos que nós queremos uma variável de nome num, inicializamos a mesma com 0, e em seguida nós dissemos que enquanto a variável num for menor ou igual a 10, esse laço deve ser repetido, e a cada ciclo a nossa variável num deve ser incrementada em uma unidade. Ou seja, nós temos que toda vez que esse laço for executado, a nossa variável num recebe mais uma unidade. Agora, se por exemplo nós quiséssemos fazer esse mesmo código, porém utilizando a estrutura while. Então vamos fazer o seguinte, então vamos copiar e colar esse código, vamos marcar o mesmo como sendo um comentário, vamos colocar ele para cima. Agora o que nós vamos fazer é alterar a instrução for pela instrução while, vamos declarar a variável num fora do nosso laço de repetição, ou seja, vamos colocar a nossa variável num aqui, vamos apagar esse ponto e vírgula, vamos apagar esse ponto e vírgula aqui também, e o incremento da nossa variável vamos colocar para dentro do nosso laço de repetição. Ou seja, nós temos que trabalhar com a estrutura for, ou então trabalhar com a estrutura while é praticamente igual. A diferença é que com a estrutura while, nós só podemos definir no seu cabeçalho qual é a condição para que esse laço seja executado, enquanto que com a instrução for, nós podemos declarar a variável no cabeçalho da estrutura, colocar a condição para que o bloco de instrução seja executado e no final colocar o incremento da variável. Ou seja, nós conseguimos fazer essas 3 linhas utilizando uma única linha. Vamos mandar executar para ver se está tudo funcionando. Vamos colocar aqui a variável 5, pressionamos Enter e olha só, nós temos que agora foi impresso de 1 até 11. Ou seja, nós temos que ao invés de nós imprimirmos a tabuada a partir do número 0, nós começamos com 1. Logo nós temos que a última multiplicação foi 11 vezes 5. Vamos voltar aqui no nosso código e ao invés de nós colocarmos o incremento da nossa variável à frente da nossa função echo, vamos colocar abaixo. Ou seja, primeiro vamos imprimir a tabuada na tela e somente em seguida vamos incrementar uma unidade da nossa variável num. Mandamos executar, vamos colocar aqui a tabuada de 5, pressionamos Enter, olha só, agora nós temos que foi impresso corretamente. Ou seja, nós temos que o erro que aconteceu foi porque primeiro nós incrementávamos uma unidade da nossa variável num e em seguida nós imprimimos na tela a tabuada. Então, bastou somente nós colocarmos o incremento da nossa variável abaixo da instrução echo que o nosso código já funcionou. Então é isso aí. Nesta aula nós criamos um script que pede para o nosso usuário digitar a tabuada que ele deseja e em seguida nós imprimimos essa tabuada na tela. E nós fizemos o código utilizando tanto a estrutura de repetição for como também a estrutura de repetição while. Então é isso aí. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!